Fala galera, beleza? Meu nome é Felipe, bem-vindos mais uma vez à bagunça aqui do canal. Continuo com o boné na cabeça, pois não arrumei o cabelo. Muito provavelmente os próximos vídeos vocês vão me ver com este boné ridículo na cabeça, mas o que vale é o conteúdo. No vídeo de hoje a gente vai ver alguns teminhas interessantes. Aceleração da industrialização pós-1830, desenvolvimento dos Estados Unidos e mudanças pós-Revolução Francesa, expansão industrial na Bélgica e mudanças na paisagem industrial, diferenças entre a industrialização europeia e a britânica. Quem não sabe, são temas que estão no livro Era das Revoluções, do Eric Hobsbawm, capítulo 9. Né? Esse aqui é o resumo da parte 2. Se estiver interessado no conteúdo todo, tem a playlist aí no canal que eu estou destrinchando o livro, então tá tudo organizadinho por capítulos e por partes. Sem mais enrolações, deixa eu começar aqui a leitura do resumo. E aí eu vou lendo e trocando uma ideia com vocês. Segunda parte do capítulo 9. Após 1830, o ritmo de mudança social e econômica acelerou-se significativamente. O período pós-Revolução Francesa e suas guerras trouxe progresso limitado fora da Grã-Bretanha, exceto nos Estados Unidos, que experimentaram grandes avanços após a Guerra de Independência, incluindo a duplicação da área cultivada em 1810 e um aumento na frota mercante. Inovações americanas como o descaroçador de algodão, o navio a vapor e o desenvolvimento inicial da produção em série marcaram esse período. Sim, depois de 1830, né, as coisas elas ficaram agitadas. A Revolução Francesa e as suas guerras, né, não causaram mais muita mudança fora da Grã-Bretanha, menos nos Estados Unidos, lá o pau cantou firme. Eles deram um salto enorme, né, depois da Guerra da Independência, basicamente dobrando, né, a área de cultivo e aumentando muito a frota de navios. Os americanos eles também lançaram ideias incríveis para o período. Descaroçador de algodão revolucionário, né, e necessário para aumentar o ritmo da produção. Navios a vapor e começaram produção em série. Na época, né, foram transformações assim gigantes lá nos Estados Unidos. Enquanto as bases da indústria, especialmente de equipamentos pesados, foram lançadas na Europa napoleônica, pouco sobreviveu ao final das guerras, resultando em um período de reveses e recuperação lenta, de 1815 a 1830. Os estados ajustaram suas finanças por meio de rigorosa deflação. As indústrias enfrentaram crises e competição estrangeira. A indústria algodoeira americana foi severamente afetada e a urbanização foi lenta. Até 1828, a população rural francesa cresceu tão rapidamente quanto a urbana e a agricultura definhava, especialmente na Alemanha. Apesar do crescimento econômico notável, especialmente na Grã-Bretanha, poucos países além da Grã-Bretanha e possivelmente os Estados Unidos pareciam estar à beira imediata da Revolução Industrial. O índice desse avanço industrial era o número de máquinas a vapor e a quantidade de energia a vapor que fora da Grã-Bretanha, dos Estados Unidos e da França, na década de 1820, não chamavam a atenção estatística. Bom, depois das guerras napoleônicas na Europa, né, essas guerras rolaram na época do Napoleão, guerras napoleônicas. Muita coisa foi feita para desenvolver a indústria, especialmente coisas pesadas, né, como a maquinaria. Isso aí teve um investimento muito forte na parte maquinária. Né? Só que quando as guerras acabaram, as coisas elas ficaram meio ruins por um tempo. Cara, eu tô falando isso desde o começo do resumo. Guerra não beneficia ninguém. Todo mundo sai no prejuízo. E cada vez mais que eu vou fazendo resumo dos textos, o
o resultado sempre é o mesmo. Tem guerra, dá merda, pros dois lados, né? E, nesse caso, não foi diferente, né? Os países, eles tiveram que arrumar suas finanças, né? Cortando gastos e tal. E as indústrias, elas passaram por crises e enfrentaram competição estrangeira, né? Competição dos outros países. Apesar da Grã-Bretanha ter crescido muito economicamente, né? Não parecia que os outros países eles estavam prestes a ter uma revolução industrial. Exceto os Estados Unidos. Lá a parada estava crescendo maneirona. Lá o bagulho estava doido. E um jeito de se medir o crescimento industrial era olhar assim para o número de maquinário de energia a vapor desses países, né? E tirando a Inglaterra, a Grã-Bretanha e os Estados Unidos, cara, os outros países basicamente não tinham, né? Não tava bombando. O crescimento econômico dos demais países foi bastante lento. Após 1830, a situação mudou rapidamente na Europa Ocidental. Por volta de 1840, os problemas sociais no industrialismo, como o surgimento do proletariado e os desafios da urbanização descontrolada, se tornaram comuns. Na Bélgica, por exemplo, o número de máquinas a vapor duplicou e sua potência triplicou entre 1830 e 1838, indicando um rápido processo de industrialização. Em 1850, a Bélgica, agora altamente industrializada, tinha quase 2.300 máquinas e 66 mil cavalos força, e uma produção de carvão de 3 vezes maior do que em 1830. Desenvolvimento muito absurdo lá na Bélgica. Depois de 1830, as coisas, elas, como diz aqui no resumo, né, elas mudaram bem rápido lá na Europa Ocidental. Né? Mais ou menos em 1840, né, começaram a aparecer os problemões sociais causados pela Revolução Industrial. Proletariado, a galera nova que estava trabalhando duro. E as cidades crescendo sem parar. Né? Isso acabou tudo ficando meio caótico. Né? Proletariado que estava insatisfeito pra caramba, crescimento de urbanização, já viu, né? Começou a crescer, fica fora de controle e virou um caos. Na Bélgica, deram gás lá na industrialização, o número de máquinas a vapor dobrou e a potência delas triplicou, né? Como diz aqui, entre 1830 e 1838. Isso foi tipo assim, um sinal de que estavam acelerando muito a indústria por lá. Em 1850, a Bélgica já era, por assim dizer, super industrializada, né? Pô, quase 2.300 máquinas poderosas, produzindo 3 vezes mais carvão do que em 1830, cara. Sim, foi um desenvolvimento surreal. Virou um lugar de alta energia e produção. O período de 1830 a 1848 marcou o nascimento de áreas industriais, centros e empresas notáveis na Europa, como os Krupp, na Alemanha, as minas do campo de carvão do Ruhr, avanços na metalurgia tcheca e na Lombardia italiana. No entanto, a verdadeira industrialização massiva, exceto na Bélgica e possivelmente na França, ocorreu após 1848. Durante essa fase, bens de consumo, especialmente têxteis, lideraram a industrialização, mas bens de capital como ferro, aço e carvão já eram mais importantes do que na primeira Revolução Industrial Inglesa. O vento das mudanças começa a chegar. Em 1846, 17% dos empregos industriais na Bélgica eram indústrias de bens de capital. A concentração industrial na Bélgica foi mais maciça do que na Grã-Bretanha, com evidências de grandes estabelecimentos empregando centenas de trabalhadores. Os anos de 1830 a 1848 foram caracterizados por uma atmosfera de experimentação técnica e inovação, mas a verdadeira transformação industrial maciça ocorreu após 1848, marcando o surgimento de empresas e centros industriais notáveis que perduram até os dias de hoje. Galera,
Entre 1830 e 1848 começou a aparecer indústrias importantes e empresas famosas, né? No resumo, dar alguns exemplos maneiros. Mas olha, a verdadeira revolução industrial pesada, né, só aconteceu mesmo, sim, depois de 1848. Né? Depois de 1848 que a parada começou a ficar pesadona. Né? Até brinquei há um tempinho atrás não, né? Lendo agora, falando que os ventos da mudança estavam chegando. Pois é, nesse período os produtos mais populares ainda eram roupas e tecidos, né? Mas as coisas mais pesadas, com matéria bruta, ferro, aço, carvão, né, já estavam tendo uma importância muito forte. Já tinha indício que daqui a algum tempo, né, esse tipo de produto ia se tornar o mais importante no mercado. Né? Para vocês terem uma ideia, em 1846, né, lá na Bélgica, quase um quinto dos trabalhadores, quase um quinto dos trabalhos já estavam na indústria. A industrialização estava ficando muito pesada. Nos anos, né, no período que a gente retratou, 1830 a 1848, né, foram assim, uma espécie de fase experimental. Os caras estavam experimentando inovações, né? Só que, pô, como eu já falei, a verdadeira transformação industrial, a transformação pesada, rolou depois de 1848, né? Foi tipo assim, o boom da Revolução Industrial que mudou de vez o jogo. O cenário industrial da época era parecido com uma série de lagos cheios de ilhas. Se o campo geral fosse o lago, as ilhas seriam as cidades industriais, redes rurais e áreas industriais, como Mulhouse e Lille, na França, Elfenberg, li errado, Elberfeld e Barmen e Krefeld, na Prússia, sul da Bélgica e a Saxônia. Minhas pronúncias são maravilhosas, tão boas quanto o meu boné. Se considerássemos a massa de artesãos independentes, camponeses e trabalhadores domésticos como o lago, as ilhas seriam as fábricas, engenhos, minas e fundições de diferentes tamanhos. A maior parte da paisagem ainda era composta por água, ou seja, pequenas produções dependentes que se formavam ao redor dos centros industriais e comerciais. Indústrias domésticas e aquelas ligadas ao feudalismo também existiam, mas muitas delas estavam em declínio. Grandes cidades, embora tivessem uma grande população de trabalhadores e artesãos, não eram muito industrializadas, exceto Lyon, enquanto cidades provincianas, pequenas ou médias e complexos de aldeias eram os típicos centros industriais. Cara, eu curti assim, essa comparação poética. Naquela época, a cena industrial era meio que como um lago e várias ilhas, né? Imagina o campo geral, o campo, né? Era o lago e as ilhas eram as cidades industriais, né? Transferindo essa ideia para o comparativo humano, né? O braçal. Se a gente pensar nos artesãos, os camponeses, trabalhadores, né? Como o lago, as ilhas elas seriam as fábricas, as usinas, as minas, né? A maioria da paisagem ainda era água, né? Significando que a maioria das produções ainda eram pequenas, né? Dependendo de centros industriais e comerciais. Né? Tinha umas indústrias ainda ligadas ao feudalismo, mas elas estavam em decadência, né? Lógico, né? O feudalismo já acabou. E as grandes cidades, apesar de ter muita gente trabalhando, né? Fazendo artesanato, né? Não eram super industrializadas, né? Com exceção, como diz aqui, de Lyon, que já tinha a sua indústria já firme ali, né? Já as cidades provincianas menores e os vilarejos eram os centros mais típicos de indústria. Contudo, a industrialização no continente europeu, em certa medida nos Estados Unidos, era diferente da inglesa em um aspecto importante. As condições para o seu desenvolvimento espontâneo, através de empresas privadas, eram menos favoráveis. Por exemplo, na Alemanha,
Havia uma escassez clara de capital e o padrão de vida modesto das classes médias alemãs demonstrava isso. Além disso, as tradições dos grêmios ou guildas de mestres, artífices e aprendizes constituíam um obstáculo ao empreendimento capitalista e à mobilidade de mão de obra qualificada. A abolição dessas práticas e a introdução plena da Gewerbefreiheit. Nossa senhora, que nome complicado. Gewerbefreiheit. Se a minha pronúncia estiver errada, o que está muito provável que esteja errada, por favor, me corrijam. Que prometia a livre prática de ofícios, levaram algum tempo para acontecer, só se consolidando plenamente na década de 1850. Cara, eu fui procurar o que era essa Gewerbefreiheit. Deixa eu até pegar aqui, porque eu fui caçar o que era essa essa coisa aí. E eu descobri que foi uma lei alemã aprovada em 1869 que aboliu as restrições de liberdade de comércio e indústria. Né? Essa lei permitiu que qualquer pessoa, independentemente da sua classe social ou educação, pudesse abrir um negócio. Bom, galera, a parada é a seguinte, né? Simplificando ou tentando simplificar. Lá na Europa, quando a galera começou a se ligar na industrialização, não foi todo mundo no mesmo pique da Inglaterra. Esquece isso. Inglaterra, pô, o resto da galera tava ali, pá, não foi. As condições elas não eram favoráveis para dar, né, aquele salto, maneira, aquela investida nas empresas privadas, né? Tem o exemplo da Alemanha, pô, faltava grana, né, o capital, faltava dinheiro, né? E a galera da classe média não era lá essas coisas, eles tinham a vida ali mais ou menos. Por quê? Porque faltava grana. Os caras aí das guildas, né, também eles estavam atrapalhando o esquema do capitalismo, né? Segurando a galera qualificada a não trocar de emprego. Eles queriam segurar a galera para eles mesmos, né? Nas guildas, não deixando a galera trabalhar na indústria, né? Aí, pô, para liberar geral, né? Aboliram esses lances meio antigos, de só lá para os anos 1850, onde todo mundo começou a tocar o barco no empreendimento numa boa. Cheio de gíria, mas eu acho que deu para entender mais ou menos. Na Europa, durante o século XIX, a multiplicidade de estados independentes, cada um com seus próprios controles e interesses, dificultava o desenvolvimento racional. A Prússia foi exceção, conseguindo estabelecer uma união aduaneira geral entre 1818 e 1834. No entanto, a intervenção estatal era comum em toda a Europa, com os governos regulamentando a produção e estabelecendo preços e controlando diversas indústrias. Na própria Prússia, por exemplo, o governo controlava a produção artesanal, a indústria de tecelagem de linho e as operações de mineração. O rei dos Países Baixos Unidos também fundou uma sociedade para promover a indústria nacional. O controle estatal se estendia aos sistemas ferroviários, com governos planejando e, em alguns casos, financiando a construção. No século XIX, lá na Europa, a galera estava dividida em vários estados diferentes, né? Cada um fazendo as suas próprias regras e cuidando dos seus próprios interesses. Né? Isso deixava o desenvolvimento meio bagunçado. A Prússia ela se destacou porque conseguiu formar uma união aduaneira, né? que é um tipo de integração econômica, uma área de livre comércio ali dentro mesmo. Mas, no geral, os governos eles estavam se metendo em tudo, regulando produção, estabelecendo preço, controlando várias indústrias diferentes. Né? Lá na própria Prússia, que a gente acabou de falar, por exemplo, o governo até mandava na produção artesanal, na indústria de tecelagem e também nas minas. Né? Até o rei dos Países Baixos Unidos, né, entrou nesse esquema, criou uma sociedade para impulsionar a indústria nacional. E
os governos também estavam, né, lá na cola do sistema ferroviário, planejando e às vezes até bancando construção, né? Bom, era uma época em que os estados eles estavam muito envolvidos em tudo que era negócio. A construção das redes ferroviárias na Europa continental dependia mais de um aparato financeiro e legislação bancária do que na Grã-Bretanha, onde empresas privadas assumiram os riscos. A Revolução Francesa teve um papel significativo, fornecendo códigos legais que se tornaram modelos para o mundo, enfatizando a liberdade contratual e reconhecendo instrumentos financeiros como letras de câmbio. Bom, na Europa continental, né, para construir ferrovias era mais importante ter grana e leis bancárias do que lá na Grã-Bretanha, né? A parada rodava em cima de dinheiro e lei de banco. Lá, as empresas privadas eles bancaram os projetos, né? E a Revolução Francesa ela foi importante nesse cenário. Por quê? Porque ela criou leis que acabaram virando exemplos globais, né? Bom, no geral, a Europa, lá na Europa, né, o dinheiro e as leis bancárias mandavam, né? Foram fundamentais para a construção das ferrovias, e a Revolução Francesa influenciou nisso tudo pela criação das leis. Na década de 1830, a Société Générale belga, acho que é a Sociedade Geral Bélgica, se eu estiver errado me corrija, começou a praticar o investimento bancário, seguindo ideias dos irmãos Pereire, não sei se é essa produção, estou falando tanto de produção, a pronúncia, se mais uma vez eu estiver errado, mais uma vez me corrijam, é o Bonet está fazendo isso tudo comigo. Revolucionários Saint-Simonianos, os irmãos Pereire, revolucionários Saint-Simonianos. Essas ideias buscavam mobilizar recursos de capital nacional por meio de bancos e empresas de investimento para impulsionar o desenvolvimento industrial. Após 1850, houve um fenômeno característico, especialmente na Alemanha, onde grandes bancos atuavam como investidores, dominando a indústria e facilitando a sua concentração precoce. Bom, lá na década de 1830, a sociedade belga começou a praticar investimento bancário. Eles começaram a usar dinheiro para ajudar os negócios e a indústria a crescer, né? Basicamente é isso, né? Essa ideia veio dos irmãos Pereira, que eram revolucionários e seguiam os pensamentos saint-simonianos. E só para refrescar a memória, nesses pensamentos eles defendem uma sociedade organizada, baseada no trabalho e na cooperação entre diferentes setores da sociedade. Acreditava também na importância da educação e da cultura para o desenvolvimento geral da sociedade. Pensamento saint-simoniano. Basicamente, eles queriam juntar o dinheiro do país através dos bancos e das empresas para impulsionar o crescimento das indústrias. Depois de 1850, na Alemanha, os grandes bancos não só emprestavam dinheiro, mas também se tornavam investidores, né? Como assim, né? Eles começaram a controlar e a facilitar o crescimento rápido da indústria. Os bancos começaram a desempenhar um papel, né, mais importante em fazer a economia das indústrias crescer. Os bancos começaram a se meter na economia industrial. Galera, pontos mais importantes do resumo. O ritmo de mudança social e econômica acelerou significativamente depois de 1830. A industrialização se espalhou pela Europa continental, com a Bélgica se desenvolvendo bastante no processo. Bens de consumo, especialmente têxteis, lideraram a industrialização, mas bens de capital, como ferro, aço e carvão, já eram mais importantes do que na primeira Revolução Industrial. A industrialização na Europa continental foi diferente da inglesa em um aspecto importante. As condições para o seu desenvolvimento através de empresas privadas eram menos favoráveis. A intervenção estatal foi comum na Europa continental, com os governos regulando a produção, estabelecendo preços e controlando diversas indústrias.
A construção das redes ferroviárias na Europa continental dependia mais de um aparato financeiro e legislação bancária do que na Grã-Bretanha, informação bastante importante. Os bancos eles desempenharam um papel importante na industrialização da Europa continental, mobilizando recursos de capital nacional para impulsionar o desenvolvimento industrial. Rapaziada, resumo foi esse, espero que vocês estejam gostando. Desculpa os vários erros de leitura, as várias caneladas, é o boné. Deixa eu acreditar que é o boné e a preguiça de arrumar o cabelo. Estão curtindo o resumo? Se inscreve no canal, ativa o sininho para futuras notificações. Estou resumindo aí das revoluções toda, tem playlist no canal. Se você estuda resolvendo questão, também tem questão pra caramba de concurso, de vestibular, tá tudo separado em playlist. É só dar uma clicada aí, não te custa nada, deixa de ser preguiçoso. Tá tudo lá, beleza? Vou ficando por aqui, galera. Valeu, falou, fui, até a próxima.